mãe dá à luz gêmeos. Mas 10 dias depois recebe uma revelação chocante que mudará tudo. Clara estava extasiada. A luz suave do sol filtrava-se pelas cortinas da pequena casa em que morava. Um lar repleto de cheirinho de leite e fraldas limpas. Os gêmeos, Pedro e Laura, dormiam tranquilamente, suas respirações suaves, preenchendo o ambiente com uma paz quase mágica. Cada momento com eles era como um sonho. As horas se desdobravam em ternura. Eram sorrisos, choros e descobertas. Clara se perdia na imensidão do amor. Não só por eles, mas por tudo que essa nova vida trazia. Mas no 10º dia após o parto, quando estava sentada com Pedro em um braço e Laura no outro, uma interjeição. Agitada do telefone cortou a calmaria. O som insistente fez seu coração disparar. Clara hesitou, a ansiedade criando um nó em seu estômago. Ao atender, a voz do outro lado era firme, quase fria. Era um advogado, e cada palavra dele era como um soco no estômago. Clara, os gêmeos não são apenas seus filhos. Ela mal conseguia processar as palavras. O advogado prosseguiu. Uma mulher poderosa, rica e influente, estava disposta a lutar para reaver seus filhos. A revelação a atingiu com uma força esmagadora. O mundo havia virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Tudo o que ela construíra, todo o carinho e dedicação, parecia ruir diante de um segredo devastador. A ideia de ter de compartilhar a maternidade com uma estranha causava um turbilhão de emoções, medo, raiva, confusão. Sentada no sofá, com os gêmeos em seu colo, Clara se perguntou quem era essa mulher. O que havia acontecido antes de seus filhos nascerem? A pressão aumentava e a insegurança invadia cada parte dela. O que significava ser mãe em um mundo onde outra mulher poderia reivindicar esse papel? As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela observava os rostos inocentes de Pedro e Laura, que dormiam tranquilamente, alheios a todo aquele turbilhão. Como ela poderia proteger o amor que já sentia por eles? E então, enquanto seus pensamentos giravam, a campainha tocou. O som ecoou pelo corredor, seguido de um silêncio angustiante. Clara congelou, seu coração batendo descompassado. Seria a mulher rica? O que ela queria? Estava pronta para enfrentar essa inesperada visitante? O desafio de sua vida poderia estar prestes a começar, e cada batida de sua alma era uma pergunta sem resposta. Ela respirou fundo, sentindo o aperto no peito e o tremor nas mãos. Clara sabia que um confronto se aproximava. Sua vida estava prestes a mudar, de uma forma que jamais imaginara. Mas ela estava disposta a lutar pelo que era seu. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava ali, paralisada, com os gêmeos no colo e o coração prestes a sair pela boca. A campainha soou novamente.
um eco horrendo que parecia intensificar a tempestade de sentimentos dentro dela. O medo a abraçou como um cobertor pesado. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle, mas sua mente estava um turbilhão. Quem é essa mulher? O que ela quer? Pensava. A campainha tocou mais uma vez. Um impulso feroz de curiosidade e desespero tomou conta dela. Clara se levantou lentamente. Os gêmeos se moveram, mas ela os manteve firmes. Cada passo em direção à porta era como atravessar um campo minado. Um erro poderia custar a sua felicidade. Quando abriu a porta, uma mulher deslumbrante estava à sua frente. Cabelos longos e brilhantes, vestida com uma blusa de seda que parecia um pouco cara demais para uma visita inesperada. Mas o que mais chocou Clara foi o olhar dela. Era um olhar que misturava desafio e tristeza, como se ela soubesse que estava prestes a causar uma ruptura profunda. "Você é Clara?" perguntou a mulher com um tom de voz firme. Clara sentiu o estômago revirar. "Sou, e você é?" Cada palavra era um golpe, uma tentativa de se manter em pé. "Meu nome é Isabela. Eu sou a mãe biológica dos gêmeos." A afirmação cortou o ar. Clara mal conseguia engolir a realidade que se desenrolava diante dela. Ela olhou para os rostos inocentes de Pedro e Laura, que nada entendiam da gravidade da situação. O desespero a consumiu, a vontade de proteger aqueles filhos que amava tanto. "Como? O que você está dizendo?" Clara perguntou, sua voz trêmula. Isabela suspirou, e na fração de segundo entre a pergunta e a resposta, todo o mundo de Clara desmoronou. "Eu não posso explicar tudo agora, mas eu fiz um acordo. Eu não queria ser mãe, e por isso dei as crianças. Mas algo mudou. Eu preciso delas de volta." As palavras estavam carregadas de desespero, mas Clara não conseguia se deixar levar pela fragilidade de Isabela. O que não fazia sentido se dizia uma verdade. Uma onda de raiva e confusão tomou conta dela. Fugiu da maternidade e agora quer voltar? E eu? O que faço agora? Construí uma vida em torno da presença deles, gritou. Mas então Isabela fez algo inesperado. Ela se adiantou e olhou nos olhos de Clara. "Eu sei como isso parece, mas não é o que você está pensando. Há uma razão obscura. Eu fui forçada a deixar os gêmeos. Eles não são só meus, Clara. Eles têm um destino." Essas últimas palavras ecoaram como um eco devastador. O que Isabela queria dizer? O que ela sabia? Clara sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido nesse emaranhado de segredos? Destinos? Que tipo de destino? Clara perguntou, com um nó na garganta. A dúvida a envolvia como um porão escuro. E antes que Isabela pudesse responder, um grito surdo irrompeu da cozinha. Clara estremeceu. O sangue gelou nas veias. Ouvindo o som, um desespero incontrolável tomou conta dela. Seus instintos de mãe dispararam. "O que foi isso?" perguntou, olhando para Isabela com olhos amplos e assustados. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, Isabela a agarrou pelo braço. "Clara, você não está segura aqui. Há mais em jogo do que você imagina." Agora, a pressão na sala era palpável. Clara não sabia se confiava nessa mulher, mas algo em suas palavras penetrava a mente dela.
O silêncio pairava, enquanto o grito se tornava um sussurro. Clara estava entre o desconhecido e a urgência de proteger seus filhos. O que estava acontecendo? Que tipo de vida os gêmeos realmente tinham? O futuro deles estava nas mãos dela, mas Clara mal sabia que o maior desafio ainda estava por vir. Clara estava paralisada, com os gêmeos no colo e o coração prestes a sair pela boca. A campainha soou novamente, um eco horrendo que parecia intensificar. A tempestade de sentimentos dentro dela. O medo a abraçou como um cobertor pesado. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle. Mas sua mente estava um turbilhão. Quem é essa mulher? O que ela quer? E então, no instante em que a tensão parecia insuportável, um grito surdo irrompeu da cozinha. Clara estremeceu, o sangue gelou nas veias. Os instintos de mãe dispararam. O que foi isso? Perguntou, olhando para Isabela com olhos amplos e assustados. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, Isabela a agarrou pelo braço, sua expressão agora tensa. Clara, você não está segura aqui. Há mais em jogo do que você imagina. Os olhos de Clara se arregalaram. A urgência na voz de Isabela clamava por ação. Mas Clara sentia que as palavras dela pesavam, como se escondessem um abismo profundo. E então, sem pensar, ela correu para a cozinha, puxando os gêmeos junto a si. Assim que entrou no ambiente, a cena a paralisou. A mesa estava repleta de frascos quebrados, ingredientes espalhados por todo lugar. Mas não era isso que a fez reviver um pesadelo. O que a fez gritar foi o reflexo na janela. Uma imagem desesperadora, um carro preto parado em frente à casa. Uma figura encapuzada estava saindo dele. Quem é aquela pessoa? Clara sussurrou, sua voz cheia de pavor. Isabela a seguiu até a cozinha, seus pés pesados e cautelosos. No momento em que ela olhou pela janela, a expressão de Isabela mudou. Seu rosto se contorceu em horror. Não, isso não pode estar acontecendo. Ouvindo o desespero, Clara se virou. O que está acontecendo? Quem é essa pessoa? A mulher não respondeu, mas seu olhar estava fixo no exterior, como se estivesse assistindo a um filme horrendo se desenrolar. Clara também olhou, e o seu coração disparou. A figura encapuzada avançava, sua silhueta se destacando na luz fraca. Clara sentia que algo estava muito errado. Era a própria sombra do medo que a envolvia. E então, surpreendentemente, a figura levantou o capuz, revelando um rosto que Clara conhecia bem. Não pode ser, sussurrou. Era Lúcia, sua melhor amiga de infância. Mas o olhar dela estava cheio de uma determinação sombria. Algo que Clara nunca tinha visto antes. Sem pensar, Clara abriu a porta rapidamente. Lúcia, o que você está fazendo aqui? A expressão da amiga, que costumava ser de alegria e conforto, agora estava tensa. Clara, eu sinto muito. Eu precisei fazer isso. Não posso deixar que você continue com os gêmeos. Clara ficou atordoada. Mas você sabe como eu amo essas crianças. O que está acontecendo? O pânico a engoliu como um mar revolto. É uma questão de sobrevivência. Lúcia respondeu, a voz firme, mas Clara viu uma lágrima escorregar pelo rosto dela. Eles estão em perigo e você também. Isabela se aproximou, tomando a frente. Você não entende, Lúcia.
Eles não são apenas crianças. Há forças além de nós que estão se movendo lentamente e a vida deles está em jogo. Clara mal conseguia acompanhar a conversa. O que aquelas palavras significavam? Um nó se formou na sua garganta e um frio percorreu sua espinha. O que estava acontecendo? Como sua vida foi de um lar seguro para um campo de batalha. Lúcia deu um passo à frente, sua postura desafiadora. Eu não tenho escolha, Clara. Fui enviada para proteger você, mesmo que signifique tirar os gêmeos de você. O que você não sabe pode mudar tudo. Os gêmeos começaram a acordar, seus olhinhos sonolentos piscando em confusão. A incoerência das palavras dos adultos o cercava como uma tempestade. Clara sentiu o desespero tomar conta de si. Devo proteger meus filhos ou escutar o que você está dizendo? E com isso, um silêncio cortante caiu sobre o ambiente. Clara olhou entre as duas mulheres, que tinham a chave de um universo de segredos, seus corações pulsando ao ritmo da incerteza. O que significava a proteção que Lúcia propunha? Até onde as forças envolvidas estavam dispostas a ir para ter Pedro e Laura? E enquanto o peso de um mundo novo se estabelecia sobre Clara, a pergunta ecoou em sua mente: o que havia realmente por trás da história dos gênios? Clara estava lá, paralisada, com os gêmeos no colo, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar. O silêncio pesado que se formou era abrupto, como a calmaria antes de uma tempestade. As palavras de Lúcia ressoaram em sua mente, cada uma delas como um golpe cruel. Não posso deixar que você continue com os gêmeos. Como poderia isso estar acontecendo? Os pequenos começaram a chorar, sentindo a tensão que carregava no ar. Clara, com o coração acelerado, olhou para Isabela, que estava em choque, e depois para Lúcia, cuja fisionomia denunciava um conflito interno. O olhar sombriamente determinado não condizia com a amiga carinhosa que Clara conhecia. E então, sem aviso, tudo mudou. Uma explosão de luz e som correu pelo ambiente. O vidro da janela se estourou em fragmentos minúsculos, como se uma onda de energia tivesse invadido o espaço. Clara mal teve tempo de pensar. Puxou os gêmeos para perto de si, protegendo-os como um escudo. O que havia acontecido? No caos da fragilidade, uma figura emergiu do brilho ofuscante. Era um homem alto, com um olhar penetrante que parecia atravessar a carne das pessoas. O rosto dele era familiar, mas Clara não podia colocar o nome. Ele tinha um ar de poder, como se fosse alguém que havia cruzado o limiar entre mundos. E, de alguma forma, Clara sabia que ele não estava ali para trazer boas notícias. É hora de vocês saberem a verdade. Sua voz ressoou como um trovão, fazendo o chão sob os pés de Clara tremer. O homem olhou diretamente para Isabela. Você falhou em manter os segredos, e agora é tarde demais. Eles estão em perigo. Isabela se encolheu, seus olhos transbordando de desespero. Clara sentiu um frio profundo correr pelas veias. O que ele queria dizer? Que segredos? As perguntas a cercaram como um furacão. E, no entanto, enquanto tentava entender, uma única frase cortou o ar. Os gêmeos não são quem vocês pensam que são. Eles têm um destino muito maior do que qualquer um pode imaginar. O eco das palavras dele reverberou em sua mente, enquanto o chão parecia se abrir sob seus pés.
Uma parte de Clara queria gritar, mas outras emoções a sufocavam. O olhar de Lúcia estava agora fixo no homem, e Clara percebeu que a amizade, que antes parecia sólida, era uma fachada, mais frágil do que imaginava. Você sabe o que ele está dizendo? Clara perguntou, lançando um olhar desesperado para Lúcia. Mas a amiga só balançou a cabeça, absorvendo a revelação que colocava tudo em questão. É sobre a linhagem deles, Clara. Os gênios carregam um sangue especial, um legado que muitos querem destruir ou controlar. O homem falou, seus olhos percorrendo o ambiente como se estivesse examinando uma arma em um campo de batalha. As palavras cortavam como lâminas. Clara sentiu o coração parar. Por isso você tem que agir. Ele só tem uma chance de escapar. Antes que Clara pudesse processar, o homem se virou e estendeu a mão. Venham, agora! E por um momento ela hesitou. O que ele queria? Mais que tudo, precisava proteger os filhos. Mas era claro que um novo perigo pairava sobre eles. O pânico invadiu seu peito. A necessidade de proteger Pedro e Laura se sobrepôs a tudo. Lúcia, o nome dela saiu como um sussurro. Eu não sei o que fazer. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. O futuro se esvaía como areia entre os dedos. Lúcia também parecia perdida. Mas o olhar dela se acendeu com determinação. Você precisa confiar nele, Clara. A vida deles depende disso. A voz do homem ecoou, enquanto a necessidade de fazer algo se tornava uma urgência crescente. Clara sentiu um nó na garganta, a escolha diante dela, a vida que conhecia, a segurança de seus filhos. Tudo dependia dessa decisão arriscada, mas em que mais estava em jogo? Segredos, traições, legados. Vamos! Clara finalmente gritou, a determinação se firmando em seu coração. O futuro deles poderia estar nas mãos erradas, mas ela não permitiria que o destino a derrotasse. Enquanto todos se moviam, uma nova verdade estava se desdobrando no horizonte. E Clara sabia que eles precisariam enfrentar não só o homem que surgiu do nada, mas o que isso significava para todos eles. E no ápice dessa escolha, a pergunta ecoou na mente de Clara. Os gêmeos eram realmente os filhos que ela pensava serem? O que poderia acontecer agora? Clara estava lá, paralisada, com os gêmeos no colo, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar. O silêncio pesado que se formou era abrupto, como a calmaria antes de uma tempestade. As palavras de Lúcia ressoaram em sua mente, cada uma delas como um golpe cruel. Não posso deixar que você continue com os gêmeos. Como poderia isso estar acontecendo? Os pequenos começaram a chorar, sentindo a tensão que envolvia o ar. Clara, com o coração acelerado, olhou para Isabela, que estava em estado de choque, e depois para Lúcia, cuja fisionomia denunciava um conflito interno. O olhar decidido de Lúcia não combinava com a amiga carinhosa que Clara conhecia. E então, sem aviso, tudo mudou. Uma explosão de luz e som atravessou o ambiente. O vidro da janela se estourou em fragmentos agudos, como se uma onda de energia invadisse o espaço. Clara mal teve tempo para pensar. Puxou os gêmeos para perto de si, fazendo de seu corpo um escudo. O que havia acontecido? No meio do caos, uma figura emergiu do brilho ofuscante. Era um homem alto, com um olhar penetrante que parecia atravessar a carne de todos.
O rosto dele era familiar, mas Clara não conseguia lembrar o nome. Ele tinha um ar de poder, como se fosse alguém que havia atravessado o limite entre mundos. E de algum jeito, ela sabia que ele não estava ali para trazer boas novas. É hora de vocês saberem a verdade. Sua voz ressoou como um trovão, fazendo com que o chão sob os pés de Clara tremesse. O homem olhou diretamente para Isabela. Você falhou em manter os segredos, e agora é tarde demais. Isabela se encolhia, seus olhos transbordando de desespero. Clara sentiu um frio profundo correr por suas veias. O que ele queria dizer? Que segredos? As perguntas a cercaram como furacão. Mas enquanto tentava entender, uma única frase cortou o ar. Os gêmeos não são quem vocês pensam que são. Eles têm um destino muito maior do que qualquer um pode imaginar. Após essas palavras, Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. O pânico tomou conta. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. A ideia de que Pedro e Laura não fossem seus filhos, de que fossem parte de algo maior, a consumia. O que isso quer dizer? Clara gritou, sua voz carregada de desespero. O homem se aproximou, os olhos iluminados por uma chama intensa. Eles não são apenas crianças. Eles são a chave para algo muito maior. E há pessoas poderosas dispostas a fazer qualquer coisa para tê-los. Lúcia parecia paralisada, os olhos arregalados. Clara, não pode ser verdade. A expressão dela misturava confusão e medo, mas antes que qualquer uma delas pudesse reagir, o homem se virou abruptamente e apontou para a porta. Vocês precisam sair agora. Eles vêm. Antes que pudessem questionar, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. Clara virou a cabeça e viu uma van preta, com homens armados se aproximando rapidamente. O terror atingiu o fundo de sua alma. O que estava acontecendo? Que tipo de vida era essa? De repente, o caos tomou conta de novo, e ela sentiu uma mão friamente forte segurar seu braço. Clara! Era Isabela, sua voz carregada de urgência. Precisamos ir. Agora! Você não sabe o que está em jogo. Mas antes que Clara pudesse responder, a porta se abriu bruscamente, e um grupo de homens entrou, empurrando tudo o que estava pela frente. Eles eram grandes, intimidadoramente formados, e seus olhares expressavam apenas um objetivo. Um dos homens, alto e com um olhar cortante, se aproximou. Você, Clara, entregue as crianças. O coração dela disparou. Não, nunca, ela gritou, segurando Pedro e Laura ainda mais apertados. E então Lúcia, em um impulso, se colocou à frente de Clara. Vá, Clara, leve os gêmeos, eu os segurarei. O queixo dela tremia, mas o tom era firme. Um grito ecoou quando o grupo começou a se mover na direção delas. Clara sentiu o desespero a envolver como um manto quente e no inverno gelado. Seus instintos de mãe dispararam, mas o movimento a surpreendeu. Uma explosão de luz e o som de algo caindo fez o chão tremer. Em meio a essa cena caótica, Clara ouviu um sussurro, uma voz familiar que a chamava. Clara, venha comigo! Virando-se, Clara viu uma mulher de seus sonhos. Sua mãe, morta há anos.
O coração dela parou. A mulher estava ali como um fantasma brilhante, usando um vestido que nunca esquecia. É hora de enfrentar a verdade sobre todos vocês. E enquanto Clara hesitava, seu mundo fazia um giro inesperado. A sensação de deixar tudo para trás, sua vida, seus filhos, era esmagadora. A pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente eram Pedro e Laura? Que verdade estava prestes a ser revelada? E por que sua mãe estava de volta? Clara estava lá, paralisada, com os gêmeos no colo, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar. A sua mãe, uma visão do além, a chamava como um eco distante, com um brilho que dançava no ar. Mas antes que pudesse entender a realidade diante dela, o barulho da porta se abrindo a puxou de volta. O homem alto, que interrompeu seu momento de deslumbramento, parecia um vulto sombrio. Agora, temos que sair! Ele gesticulou de forma abrupta. As crianças começaram a chorar, um som cortante que desgarrava a alma de Clara. Ela sentia que tudo estava escorregando por entre seus dedos. Nesse momento crítico, Lúcia avançou, corpo tenso, proteção em seu olhar. Clara, vá, leve os gêmeos e não olhe para trás. O pânico na voz da amiga fazia o coração de Clara acelerar. Mas antes que qualquer movimento fosse feito, uma sombra passou pela janela. Uma figura encapuzada. Clara virou-se, o medo a consumindo. Era como se o tempo parasse. Não, isso não pode ser, ela sussurrou, reconhecendo aquele contorno. A figura tirou o capuz, revelando o rosto de Rafael, seu ex-parceiro, alguém que ela achava ter deixado no passado. Clara! Ele gritou, com uma urgência que ecoou pela sala. Eu estou aqui para proteger vocês! A tensão se intensificou. Proteger de quê? Você é a última pessoa de quem eu preciso proteção! Clara gritou, cada palavra perfurando o ar como uma flecha. Pedro e Laura choravam mais alto. Rafael olhou para os gêmeos, seus olhos agora cheios de dor. Você não entende. O que está acontecendo não é só sobre nós. Eles têm um legado que você não conhece. A frase fez o chão sob os pés de Clara tremer. Uma onda de confusão e raiva tomava conta dela. O que você quis dizer? Que legado? O que você sabe? Suas palavras saíram em um turbilhão. Ele hesitou e, em um sopro, respondeu. Eles são mais do que você imagina. Um legado de proteção. A verdadeira linhagem. Clara, eles não são só crianças. Eles são herdeiros de uma força ancestral. O mundo à sua volta parecia ruir sob essa revelação. Como você pode saber disso? Você nunca quis saber de nós. Clara protestou. O nó na garganta a limitava. Era um choque que arrastava para um pesadelo. Rafael, antes tão próximo, agora parecia um estranho. Eu sei, mas não fui eu quem escolheu isso. Você precisa entender que há pessoas à sua procura, e elas não têm piedade. Isabela, ainda atônita, interveio. A verdade é que nós... Mas uma explosão de barulhos vindo de fora a interrompeu. Um grupo de homens começaram a entrar, com expressões decididas, formando um círculo ao redor deles. O homem que parecia ser o líder apontou para Clara. Dê-nos as crianças, ou toda essa conversa terminará mal. Clara sentiu o gelo correr em suas veias. Não apenas por causa da ameaça óbvia, mas porque a ideia de perder os gêmeos
Era como que arrancar seu coração fora. Mas, no fundo, algo sinistro se formava em sua mente. O que vocês querem com eles? Perguntou. E, nesse momento, um grito atravessou o ar, vindo de Lúcia, que estava esperando uma resposta. Não! Você não pode levar eles. Eles são os únicos que... Precisamos protegê-los. Todos pararam, voltando-se para ela. O olhar no rosto de Lúcia mudara, passando de desespero a intensa determinação, como se a ligação entre ela e os gêmeos fosse mais profunda do que todos poderiam imaginar. Lúcia, o que você está dizendo? Clara questionou, a confusão dando espaço a uma crescente sensação de alerta. Mas a resposta da amiga estava longe de ser o que ela esperava. Eu sou a guardiã da linhagem deles. Essas palavras caíram pesadas, como se um terremoto tivesse se desenrolado, debaixo de seus pés. Clara mal podia acreditar. Você? Como é possível? Gritou. É mais complexo do que você sabe, Clara. A conexão que temos é antiga e não há como escapar disso. Lúcia disse, os olhos brilhando com uma intensidade que Clara nunca tinha visto. A realidade despencava ao redor delas. O que tudo isso significava? O que Rafael sabia? Que verdade estava escondida sob camadas de segredo e traição? Clara sentiu seu coração disparar, enquanto o caos girava ao seu redor. A escolha delas não seria apenas de vida ou morte, mas uma luta por uma verdade insuportável. O que mais poderia ser revelado? Clara estava paralisada, com os gêmeos no colo, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. A revelação que Lúcia acabara de fazer a chocou até o âmago. Você é a guardiã da linhagem deles. As palavras dela reverberavam na cabeça de Clara, um eco de confusão e incredulidade. Mas antes que pudesse questionar mais, um estrondo fez o chão vibrar. A porta da casa estourou em pedaços, lançando estilhaços de madeira para todos os lados. Clara agarrou Pedro e Laura com mais firmeza, o medo inundando seu peito. O grupo de homens que aparecera com ânimos elevados começou a entrar, cada um deles com armas em punho e olhares determinados. Agora! O líder gritou, ameaçador. Entreguem as crianças e ninguém se machuca. A sala parecia o mundo em volta de Clara, que estava prestes a desmoronar. A adrenalina disparou dentro dela. Nunca! Gritou, seu coração pulsando descontrolado. Com um gesto frenético, Clara se virou para Rafael, que estava paralisado ao seu lado. Você tem que ajudar. O que está acontecendo? Nesse instante, outra explosão, esta mais próxima, a fez tremer. A janela ao lado se estilhaçou e uma luz intensa ofuscou seus sentidos. Clara virou a cabeça e, quando a luz se dissipou, uma figura surgiu. Uma mulher alta, com uma aura quase mística. Era Edna, a avó de Clara, que ela acreditava estar morta há anos. Vá, Clara, leve os gêmeos! A voz dela ecoou como uma lembrança que nunca foi apagada. A verdade precisa vir à tona. As palavras saíram dela como um grito de guerra. E Clara percebeu que o ambiente ao redor não estava mais sob seu controle. As crianças começaram a chorar mais alto, um som cortante no meio do caos. Clara olhou para Isabela, buscando alguma espécie de apoio,
mas a expressão da mulher estava perdida, como se estivesse refletindo sobre um passado obscuro. Edna, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Edna respirou fundo e seu olhar firme encontrou de Clara. A linhagem é mais poderosa do que você imagina. E agora, mais do que nunca, eles precisam de proteção. A voz da avó era carregada de autoritarismo e amor. Mas Clara sentia que haveria consequências nessa revelação. Mas você está morta, Clara, balbuciou, o nó na garganta crescendo. O peso da realidade esmagava sua sanidade. Como você pode estar aqui? O que exatamente você sabe sobre os gêmeos? Edna deu um passo à frente. E quando as luzes da sala piscaram, um dos homens armados avançou. Cale-se e entregue as crianças. Ele rugiu, e o pânico tomou conta do ambiente. Clara estava entre o que era real e o que parecia um pesadelo. Clara, ouça. Edna insistiu, sua voz soando firme. Os gêmeos são mais especiais do que você sabe. Eles são partes de algo que pode mudar o mundo. E aqueles homens, eles estão aqui para sequestrá-los por causa disso. Em um segundo, tudo fez sentido e ao mesmo tempo, nada fazia. Clara olhou para Rafael, sua mente zumbindo. Você sabia sobre isso? Você não disse nada! A traição sentida naquele momento era como uma ferida aberta. Mas a resposta que ela esperava não veio. Rafael estava atordoado, os olhos se enchendo de culpa. Eu não podia, não queria que isso chegasse a você. E em meio ao caos, a luz voltou a brilhar intensamente. Clara viu algo que a fez gelar o sangue. O homem que parecia liderar a invasão começou a se transformar. Sua pele começou a brilhar como metal e a forma dele se distorcia, revelando uma criatura que não era humana. Eu sou o que vocês temem e estou aqui para levar o legado. O coração de Clara disparou. Não, não podem. Mas a verdade era fria e contundente. Os gêmeos eram algo que ela nunca poderia imaginar. Algo que o mundo inteiro estava prestes a descobrir. E enquanto a tensão aumentava, o silêncio se instalou momentaneamente, interrompido apenas pelo choro dos bebês. Faça o que for preciso, mas protejam-nos! Edna gritou, e o desespero encheu a sala. Clara sabia que uma linha tênue tinha sido atravessada, mas o que essa nova revelação significava para os gêmeos? Que destino estava reservado a eles? E, acima de tudo, quem poderia proteger essa linhagem? A figura do homem se impôs, e a verdade sombria agora era um véu que Clara e todos ao seu redor teriam que desbravar. Quando a realidade se tornava tão insuportável, a única certeza que Clara tinha era que o futuro dos gêmeos estava em jogo. E naquele momento, enquanto olhava para os rostos inocentes deles, uma nova pergunta queimou em seu peito. Quem realmente era sua família? E o que mais estava por vir? Clara estava paralisada, com os gêmeos no colo, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. A mulher que havia surgido do nada, afirmando ser sua avó, a chamava como um eco distante. Mas antes que pudesse entender a gravidade da situação,
O homem que parecia ser o líder da invasão avançou, sua presença ameaçadora retumbando no pequeno ambiente. Silêncio! Vamos acabar com isso de uma vez, ele gritou, um sorriso sarcástico no rosto. O pânico tomou conta de Clara, o coração dela batalhando contra a urgência de proteger Pedro e Laura. Enquanto os homens armados cercavam o lugar, Clara agarrou os gêmeos com mais força. O olhar de Edna, a avó, parecia um farol de determinação. Clara, confia em mim. Você precisa. Mas nesse momento, uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora. O ar foi cortado por um estrondo, enquanto uma fumaça espessa preenchia a sala. Clara piscou, atordoada, enquanto figuras encapuzadas invadiam a casa. O caos reinava e o que parecia ser uma calamidade, agora era um campo de guerra. Levantei uma barreira, uma das novas figuras exclamou, seus olhos brilhando de uma forma que fazia Clara estremecer. Vocês não podem levar as crianças. Olhando ao redor, Clara percebeu que Edna, antes uma presença firme, agora estava literalmente se esvaindo, como se a própria luz em torno dela estivesse desaparecendo. As palavras que saíam da boca dela tornaram-se balbucios, enquanto uma ruga de dor atravessava seu rosto. Clara, eles precisam de você. Agora mais do que nunca. Não, Clara gritou, sem saber o que fazer. A envolvia. E o que antes era uma luta pela segurança dos gêmeos transformou-se em uma batalha por suas almas. O líder dos homens armados se aproximou, com um olhar malicioso. Se você quer salvar sua mulher, entregue as crianças. O legado delas deve ser selado. Era um golpe direto no coração de Clara. Como você sabe sobre o legado? Perguntou a voz trêmula, enquanto o mundo girava debaixo de seus pés. Ele riu, uma risada fria que ecoava pelo ar. Oh, você realmente não sabe? O legado não é apenas desse lado. É do lado deles também. Carolina, você precisa decidir. Ou seus filhos, ou seus fantasmas. As palavras o atingiram como um raio. Clara olhou para Edna, que agora se sentia fraca, quase invisível. Carolina, aquela palavra ficou ecoando em sua mente, ressoando em memórias que ela pensou ter enterrado. Meu nome verdadeiro é Carolina. Mas quem é você? Antes que ele pudesse responder, outro dos encapuzados fez um movimento rápido. Clara viu um brilho no ar, como um raio entre as sombras. E então, tudo se transformou. A fumaça começou a girar, e suas visões se magnificaram. De repente, Clara viu memórias, imagens em movimento, de outra vida. A vida de Carolina. Um homem bonito. Uma criança com cabelos cacheados. Um lar em uma terra longe, cheia de risos e amor. A sensação era poderosa, dolorosa mesmo. Quem era aquela mulher? E como isso se conectava à sua vida e aos gêmeos? Carolina, você é a única. A voz de Edna ressoou agora, enquanto Clara lutava contra o que estava vendo. O ar ficou pesado. A tensão explodiu quando a verdade finalmente deu a cara. Clara não era apenas Clara. Ela era parte de uma linhagem de protetores, um poder escondido,
com raízes profundas em algo que ela sempre ignorara. Então, um grito cortou o ar. Mãe! Era Pedro, com seu olhar inocente, cercado pelo caos. O coração de Clara se partiu. Como poderia salvar seu filho e enfrentar a verdade sobre si mesma? As figuras do lado de fora começaram a recuar para dar lugar a uma nova face. Uma mulher tão poderosa e aterradora quanto encantadora, com olhos que brilhavam como estrelas. Eu sou Annabelle, a rainha da linhagem que você ignora. Você não pode escapar do seu legado. Um peso insuportável recaiu sobre Clara. Era a escolha entre o que ela conhecia e a nova verdade brutal que se desdobrava diante dela. A partir daquele momento, tudo estava prestes a mudar. Mas o que realmente significava hereditariedade? E como isso afetaria Pedro e Laura? Os segredos estavam prontos para serem desvendados. E o que aconteceria a seguir? Clara estava prestes a descobrir. E tudo isso parecia prestes a explodir em um redemoinho de emoções. Clara estava paralisada, com os gêmeos no colo, enquanto a mulher, Annabelle, ameaçava seu mundo. Tudo parecia impossível. Um pesadelo que não acabava. Pedro e Laura choravam. Sua inocência contrastava com a tensão que pairava no ar. Edna, sua avó, se mantinha firme, mas a luz dela estava diminuindo, como se estivesse prestes a se apagar. Eu não posso permitir que você leve as crianças, Annabelle declarou. O olhar dela era feroz, mas Clara não tinha certeza se era capaz de encarar aquela mulher. O que ela sabia? O que mais estava escondido? O legado deve permanecer a salvo, Edna gritou, esforçando-se para se manter presente. As verdadeiras linhagens não devem cair nas mãos erradas. O líder dos homens armados tornou a avançar, e as sombras dançavam nas paredes. Entregue as crianças, ou sofrerá as consequências. Ele vociferou, a fala soando como um trovão em um céu carregado. Nesse momento, Clara viu algo cintilante na mão de Annabelle. Não era uma arma, era uma joia, grande, brilhante, quase mística. Esta joia é a chave, Annabelle exclamou. Ela contém os segredos de todas as linhagens. Quem a possui, controla o poder. A tensão crescia. Uma parte de Clara queria ir embora, fugir com os gêmeos, mas outra parte estava presa àquela verdade desconfortável. O que significava tudo isso? Os momentos pareciam se alongar, e o medo apertava seu peito, um nó que sufocava. Clara! Rafael gritou, tentando atrair sua atenção. Precisamos nos unir. Isso não é só sobre você, é sobre eles. Ele olhou nos olhos dos gêmeos, que agora se calaram, como se tivessem sentido a gravidade do momento. Era como se agora eles entendessem. Se você não tomar uma decisão agora, perderá todos eles. Annabelle disse, sua voz cortante, como uma lâmina. Clara olhou de novo para os gêmeos. O que faria? Como poderia decidir entre proteger os filhos e desvendar o que estava no centro do caos? Nesse instante, Clara sentiu um tremor sob seus pés, e um burburinho começou a crescer, como um rugido de tempestade. As paredes da casa pareciam se mover, e os rostos dos homens armados se distorceram em algo assustador.
Era como se o ambiente estivesse reagindo a um poder oculto. E Clara percebeu que havia mais em jogo do que percebia. Era preciso fazer algo. Com um grito de desespero, Clara segurou os gêmeos mais perto e, na fração de segundo de um impulso, gritou: "Eu não vou deixá-los irem!" A sala pareceu parar. O rugido crescia e estava carregado de eletricidade. Subitamente, a joia na mão de Annabelle começou a brilhar intensamente, ofuscando todos. "Não! O que você está fazendo?" O líder dos invasores gritou, mas Annabelle não se deixou abalar. Num relance, ela lançou a joia ao chão, quebrando-a em milhares de fragmentos. E ali, em meio à luz e ao caos, tudo mudou. As paredes começaram a se contorcer. As figuras ao redor pareciam se desfazer. "O que você fez?" Clara gritou, enquanto a realidade começava a se desvanecer. Os fragmentos da joia flutuaram pelo ar e Clara sentiu uma onda de energia a envolver. Em meio ao clarão, vozes ecoaram. Uma multidão de vozes, cheias de eco e murmúrios, como se ancestrais tivessem se unido naquele momento. Quando a luz se dissipou, tudo havia mudado. Clara não estava mais na sala. Estava em um lugar diferente, um espaço paralelo que pulsava com vida e energia. Assustada, olhou ao redor. Os gêmeos estavam com ela, mas a luz os envolvia de uma maneira que parecia mágica. E então manifestou-se algo ainda mais chocante. Uma figura surgiu do brilho, um homem que Clara jamais esperaria ver. Era seu pai, que ela acreditou estar morto. "Carolina", ele sussurrou, e nesse instante, tudo o que Clara pensou que sabia sobre sua vida mudou. "Você precisa entender. Nossa linhagem é mais poderosa do que você imagina. E agora, Clara tem um novo papel a desempenhar, não só como mãe, mas como guardiã do legado." Aquela revelação a atingiu como um furacão, e não havia como voltar atrás. O que significava ser esta guardiã? E seus filhos? O que esperava por eles? As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Cada palavra era dolorosa e confusa. Mãe, guardiã, sua vida estava prestes a ser remodelada em algo que ela jamais poderia prever. Qual era a verdadeira natureza do legado que agora carregava? E mais importante ainda, o que mais estava por vir? Clara sentia o peso da verdade vibrando no ar. A presença do pai, aquele homem que ela achou estar perdido para sempre, a paralisava. A luz ao redor parecia pulsar como seu próprio coração, batendo. Forte por um futuro incerto. Você é a guardiã do legado. A frase ecoava nos ouvidos dela. Mas o que isso significava? Os gêmeos a olhavam, seus olhinhos cheios de confiança e inocência. Era como se soubessem que a esperança ainda floria entre eles. Clara precisou respirar fundo, lutar contra o medo que a sufocava. "Eu não posso deixá-los ir. Não posso perder mais ninguém." As palavras explodiram como um grito de desespero. E a voz da avó, Edna, se elevou. "Você é mais forte do que imagina, Carolina.
Um tremor percorreu seu corpo. Não era só um nome. Era uma parte dela que precisava ser aceita. A sala girou. A energia que emana da joia quebrada reverberava, emaranhando passado e presente. Uma escolha tinha que ser feita. Eu escolho proteger meus filhos, disse Clara, com uma determinação renovada. O ambiente parecia responder à sua vontade. A luz se intensificou, ondas de poder envolvendo os gêmeos enquanto Clara os apertava contra o peito, como um escudo. Ela sentia a conexão com suas raízes, a força ancestrais pulsando dentro dela. Com um movimento súbito, Annabelle lançou um feitiço que fez os invasores hesitarem, seus olhos cheios de surpresa. Nunca subestime o que não conhecem. A raiva no tom dela fez com que muitos dos homens recuassem. Os olhos de Rafael encontraram os de Clara. Ela viu nele uma centelha de esperança. Carolina, estou aqui com você. Vamos juntos. Ele fez um sinal, fazendo com que mais figuras de luz surgissem, emergindo do caos. Cada um deles estava ali para lutar, para proteger. Vá, Clara, construa a barreira que você tem dentro de si. Edna gritou, as palavras dela ecoando e se transformando em um mantra. Clara sentiu o calor crescendo dentro dela, uma luz que era parte dela se expandindo, até que se tornou uma barreira de proteção ao redor dos gêmeos. Era como se a história de sua linhagem estivesse se unindo em um momento de decisão. Oi, vamos lutar, disse Clara, a voz dela agora forte, firme e decidida. Era um grito de comando que saiu do fundo do coração. E então, em um movimento coordenado, todos os presentes se uniram. A luta aconteceu em um piscar de olhos. Clara sentiu a adrenalina bombear enquanto ela protegia seus filhos. As energias se chocavam e a sala se iluminava de cores vibrantes. Uma batalha entre o bem e o mal, entre as sombras e a luz. Finalmente, o líder dos invasores ergueu a mão, preparados para um ataque final. Mas a barreira de Clara era intransponível. Não! Você não levará eles! E num último esforço, Clara lançou toda a sua força. Ela se tornou um farol de luz, uma onda de proteção que desfazia as trevas. Quando tudo cessou, Clara estava de joelhos, exausta. Ao olhar ao redor, viu os gêmeos adormecendo, alheios ao caos que havia se desdobrado. Rafael e Edna estavam ali, mas os invasores se haviam dissipado como um sonho tenebroso. A luminosidade da sala clareou, suavizando as tensões. Você fez isso, Carolina! Annabelle exclamou, seu orgulho evidente. Clara agora entendia a profundidade daquele nome. Ela era a guardiã, a mãe, a heroína. E essa força não se limitava apenas a ela, mas se irradiava com amor para suas crianças. Enquanto abraçava os gêmeos, um futuro brilhante se desenhava diante dela. Nós vamos construir uma nova história, ela sussurrou, e lágrimas de felicidade escorriam pelo rosto. Um novo ciclo estava prestes a começar, e as memórias da luta se tornariam parte da força deles. E enquanto absorvia o que tinha acabado de acontecer, uma pergunta sussurrou em sua mente. Quais outras verdades ainda estavam por vir? O legado estava vivo. Estavam apenas começando.
Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade incrível. Não esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Faça sua voz ser ouvida. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio aos verdadeiros fãs e juntos construirmos mais histórias inesquecíveis.